Olá, saudações de paz, seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Eu sou Fernando Silva Techuvá e hoje eu gostaria de compartilhar com você uma reflexão da Torá, uma palavra que muitas das vezes gera muitas controvérsias, principalmente para você que está nessa transição, nessa mudança de pensamento, você que está se voltando a uma outra crença. É para você esse vídeo vai ser bastante curto. Eu vou falar aqui referente sobre a palavra Techuvá, uma palavra que gera muitas controvérsias. Quem nunca ouviu falar sobre a palavra Techuvá? Afinal, meu próprio nome é utilizado essa palavra, mas eu utilizo esse título pela uma questão de propósito com Deus, porque quando eu me deparei com o processo da Techuvá, foi algo surreal na minha vida, e por essa razão eu utilizo esse nome Techuvá. Mas o que significa de fato a palavra Techuvá? A palavra Techuvá é uma palavra hebraica, literalmente falando significa retorno. Mas para onde eu devo retornar? Você precisa entender que esse processo, o significado realmente de Techuvá é você retornar um processo. Mas aonde você vai encontrar esse retorno? É muito simples, mediante a palavra de Deus, mediante a Torá, o Taná. Diante desse pensamento, diante desse significado, você vai entender que você precisa retornar. Mas esse retorno requer arrependimento. É diante desse processo que você vai entender que Techuvá, na verdade, é arrependimento. Porque quando você retorna, você vai observar nas Escrituras que você precisa mudar em todos os aspectos. Você precisa ter regras, ética, costume, mudança de comportamento, mas o principal é de dentro para fora. Você precisa forjar o seu caráter, você precisa mudar pessoalmente, como pessoa, como um pai, como um marido, como um amigo, como um religioso. Então esse processo primeiramente nasce em você, para depois você mudar os seus costumes, os seus comportamentos. Então, este processo de Techuvá é o arrependimento que você só vai encontrar nas Escrituras. E quando você passa a conhecer o processo, aí você vai de uma forma lenta, você entra nesse processo e vai mudando. Não é de uma noite, de um dia, de uma hora para outra. Não, é um processo lento, que aos poucos você vai sendo libertado, né? Aos poucos você vai se libertando. Então você compreende que Techuvá é retornar, e quando você retorna às raízes da fé, você vai compreender ali que você precisa se arrepender em algumas áreas. Então se casa, retorno, logo em seguida arrependimento, e diante disso você vai trilhar o caminho da Techuvá. Agora, o que não é Techuvá é muito simples. Nós conseguimos observar, principalmente nas redes sociais, mudanças de comportamento, mudança de religião. Aqueles que estavam em uma religião e de repente entenderam que Techuvá é você largar essa religião e se voltar para essa religião e começar a usar vários adereços. Até aí tudo bem. Mas a partir do momento que você vê que Techuvá é somente isso, você muda o seu comportamento, as suas vestes, os seus costumes, a sua perspectiva sobre crença, sobre fé, e passa a julgar aquela religião que você abandonou. Isso não é Techuvá. Isso não é Techuvá. Você apenas se tornou uma pessoa religiosa e apenas se voltou para uma outra religião, somente isso. Você não mudou aqui dentro. Você pode continuar uma pessoa arrogante, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa mentirosa, né? Uma pessoa intolerante. E o processo de Techuvá não é isso. Esse processo tenta mudar você aqui por dentro, para depois você mudar o seu comportamento. E não basta ter somente uma aparência de piedade, mas nega a eficácia. Não basta ser um sepulcro caiado. Não basta. A gente tem que ser mudado de dentro para fora. Então, Techuvá não é isso, você apenas
se comportar, principalmente nas redes sociais, que você mudou, passou a usar alguns adereços. Você tenta espiritualizar isso, você tenta passar uma santidade, mas dentro de você nega isso. O Rav Yeshua, um grande sábio, ele ensinou isso. Não basta você ter uma aparência de religioso, mas por dentro você praticamente está podre, né? Só tem rapina, só tem ódio, só tem rancor, só tem raiva, né? E você não libera o amor, você não libera o perdão, não adianta nada. Então o caminho da teshuvá é o arrependimento a partir do momento que você retorna à palavra do Eterno, quando você compreende que você deve agir dessa forma, que você deve viver dessa maneira. Então, para resumir aqui, o conceito de teshuvá, literalmente falando, é retorno. Você se retorna às escrituras e diante disso você vai compreender ali que você precisa se arrepender, porque muitas coisas vão te confrontar e diante disso você deve se arrepender. A partir desse princípio você vai compreender que teshuvá não é mudança de comportamento, não é mudança de religião, e sim um caminho que você vai trilhar de mudança do seu caráter, na sua conduta, como pai, como esposo, como amigo, como religioso. Aí você vai viver uma teshuvá plena, uma teshuvá verdadeira. Se voltar ao início de tudo, onde você vai ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Quando Adão viveu com Deus, ele tinha um relacionamento com Deus. Então, o caminho de teshuvá é se voltar para aquele velho homem que se perdeu por intermédio do erro, por intermédio do pecado. Então, que nós possamos trilhar este caminho verdadeiro da teshuvá. Que o Eterno te abençoe, que o Eterno venha derramar muitas bênçãos para a sua vida. Você possa seguir também a Casa de Estudo Monoteísta. Para quem não conhece, eu faço parte dessa comunidade. Você possa seguir ali nas redes sociais, também visitar o seu site. Um grande abraço, fique na Shalom do Eterno. Amém.